Por dentro da questão, Meu nome é Raquel, eu sou defensora pública da Defensoria Pública Estadual, né, de Minas Gerais, atuo na Defensoria de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, e dentro da Defensoria de Direitos Humanos eu atuo mais especificamente com a população em situação de rua aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana, em casos em que a gente tem que atuar conjuntamente com os defensores da região metropolitana nessa temática e também do Estado de Minas Gerais, e também compõe grupos, né, de atuação nessa temática, inclusive com a DPU, com outras defensorias, para que a gente possa conquistar, né, extrajudicialmente, direitos e a tutela de direitos para essa população. Então, Raquel, assim, para começar, a gente conversou no programa com um pesquisador do Polos, né, da UFMG, e aí Sim. ele traz um pouco a dificuldade de ter marcos regulatórios legais e políticas públicas que de fato acolham e protejam essas pessoas, né? Inclusive citando que muitas das vezes os marcos legais eram exatamente para oprimi-las, invisibilizá-las e expulsá-las dos grandes centros urbanos. Então, assim, um pouco sobre isso, o que que você pode dizer nesse momento com relação aos marcos legais de proteção às pessoas em situação de rua? O contexto das edições de leis, né, de proteção à população em situação de rua, desde o seu nascedouro, é um contexto de muita luta, né, porque é uma população extremamente vulnerabilizada e extremamente invisibilizada. Então, essa condição que elas ficam à margem das políticas públicas faz com que a própria sociedade, né, não preste muita atenção nessa luta e, com isso, as políticas públicas as esquecem, né? Ou, às vezes, são políticas públicas propositalmente criadas para que elas não saiam dessa condição, né? Que é uma coisa mais antiga, que é um ambiente de retrocesso, mas que também, após a Constituição de 1988, foi sendo conquistada aos poucos. E desde a Constituição de 1988, a gente viu grandes marcos, né? Conquistados com muita luta, porque a Constituição é de 88 e na Constituição esse direito vem a partir do artigo 1º, da dignidade da pessoa humana, artigo 5º e 6º, né, direitos sociais. Mas de 88 até 2009, veja bem quantos anos depois, né, é que foi feita uma política nacional das pessoas em situação de rua pelo decreto, não é nenhuma legislação específica, é o decreto 7.053 de 2009. Esse decreto é que caracterizou esse grupo de pessoas como um grupo heterogêneo de pessoas que vivem em logradouros públicos, em áreas degradadas, com vínculos familiares rompidos e fragilizados. Mas qual que é a atenção maior desse grupo de pessoas? É um grupo bastante heterogêneo. Então, nesse grupo, nós temos crianças, adolescentes, pessoas LGBTQI, animais, nós temos idosos, pessoas com deficiência, né? Grupos de pessoas indígenas, quilombolas, de população tradicional de uma maneira geral, e todas elas marcadas por essa questão mesmo de estarem em condição de rua. Então, são várias vulnerabilidades convivendo junto. Então, é até difícil também para a política pública fazer um acolhimento que alcance todos esses grupos. Então, qual que seria a melhor solução? Primeiramente, ouvir essas pessoas em situação de rua. E diante da dificuldade de isso acontecer e da questão delas estarem à margem desde então das políticas públicas, elas são cada vez mais invisibilizadas, né? Então, assim, tem conquistas, mas tem retrocessos também. Depois desse decreto, teve uma resolução, número 40 do CNDH de 2020, que também instituiu diretrizes nacionais para essa promoção de defesa dos direitos da pessoa em situação de rua. Mas também vem caminhando bastante, assim, muito devagar, né? Logo depois disso, o próprio CNJ fez uma resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça, resolução 425 de 2021, que reforça a necessidade do Poder Judiciário, de uma maneira geral, os estaduais e federal, de acolher essas pessoas em situação de rua e de atendê-los como jurisdicionado, como as outras pessoas
que não estão em situação de rua. Vou te dar um exemplo. A necessidade de elas poderem entrarem da maneira que elas estão, até com pets, ou, né, de acordo com a situação que elas se encontram na rua, de serem ouvidas e adentrarem aos prédios públicos dos fóruns, por exemplo. Isso é o mínimo, né? Então, assim, essa construção, isso foi 2021. E veja bem, a Constituição está lá atrás, né, em 88. Fora isso, nós tivemos também a DPF 796 de 2022, onde o ministro relator, que foi o Alexandre de Moraes, proibiu essas remoções forçadas, a destruição de pertences e, mais importante, fez com que essa a DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tomasse um caráter de política pública estruturante, verificando que o estado de omissão no acesso a direito e nas conquistas de direito, assim como na formulação de políticas públicas para as pessoas em situação de rua, fosse analisado de forma urgente, ou seja, que o Poder Executivo, bem como todas as organizações e instituições de justiça também, olhasse para as ruas. Aí, a partir daí, veio o Plano Nacional Ruas Visíveis, que fez com que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, aí já federal para os estados, estabelecesse uma política de governança, de observação, para que fosse construída política pública para essa população. Mas como? A partir da oitiva dessa população. E em Minas Gerais, no ano passado, foi publicado um diagnóstico das pessoas em situação de rua em alguns dos grandes municípios, englobando aí Belo Horizonte, né, que é a capital, para que essas pessoas legitimamente pudessem ser ouvidas e, a partir daí, essa política fosse construída. Só que esse programa Ruas Visíveis, Carol, ele tem uma previsão de que em 2026, hoje, né, esse ano, as pessoas já estivessem 100%, por exemplo, com o seu registro de documentação 100% ok. O que é uma coisa impossível de se acontecer, mesmo com a melhor boa vontade, estrutura organizacional e logística de todas as instituições. Explico por quê. Porque as pessoas em situação de rua, além delas serem esse grupo heterogêneo, são pessoas que têm uma vulnerabilidade organizacional, elas são desorganizadas porque a vida delas está desorganizada. Então, é comum que elas percam o documento, é comum que elas não tenham lugar para guardar esses documentos, que elas sejam furtadas, que elas sejam roubadas, e aí elas sofrem inúmeras violências. A mulher em situação de rua sofre mais violência ainda, né? A gente tem relatos aí que a mulher, muitas vezes, ela fica numa condição de um companheiro, às vezes agressor, porque ela, teoricamente, só com ele, ela já está acostumada a sofrer violência, em vez de sofrer outras violências, até estupros nas ruas. Então, a gente sabe que a política para as pessoas em situação de rua ela é muito complexa. Por quê? Porque, primeiro, seria o ideal, moradia primeiro. Porque a partir do programa de moradia primeiro, a pessoa teria um local, mas não é só um local. Ela tem que ter essa moradia e, a princípio, acompanhada por outras instituições das várias áreas do direito, das várias áreas das políticas públicas, social, psicológica, saúde pública, porque elas têm a questão também do adoecimento mental, que mesmo quando a pessoa não é doente, não é adoecida mentalmente e está na rua, a rua adoece, a gente tem esses relatos, estudos científicos nesse sentido, né? Porque é uma situação de perda completa da dignidade da pessoa, porque ela se vê como aquela lixo que é jogado na rua. Então, a partir daí, a dignidade dela, ela muda completamente o viés, né, psicológico dela. Então, ela sofre violação aí psicológica, moral e física de cara. Então, ela já perde a identidade. Então, é muito complexo. Por isso é tão difícil fazer uma política pública que atenda as pessoas em situação de rua. Tem essa dificuldade mesmo pelo gestor, mas a partir do momento que tem a boa vontade e que tem uma política pública que corra atrás da restauração desses direitos, né? Porque a gente tem que ter uma abordagem
porque a gente sabe que essas pessoas muitas vezes também elas vão para a rua por questões de drogas, uso imoderado de álcool ou outras substâncias lícitas ou ilícitas, né? Então, a partir daí, tem vários espectros de abordagem que devem ser feitos. Então, aí, essa é a dificuldade do programa. Então, nessas indas e vindas, a lei começou a avançar, mas mesmo assim ela não, já não alcançaria todo mundo. E, infelizmente, ultimamente a gente tem observado em algumas grandes cidades, em capitais, até em Belo Horizonte, teve a tentativa o ano passado e a aprovação do primeiro turno de um projeto de lei, que é o projeto de lei 227, salvo engano, que tem esse caráter aparentemente a gente não vislumbra imediatamente esse caráter higienista, mas que, como diante da colocação lá mesmo, da organização da letra da lei, da forma como estava, dá margem para que o gestor público possa oferecer para a pessoa em situação de rua que chega na capital uma saída imediata da capital. Então, aí a gente vê que, a depender do gestor público, essa saída pode ser de uma maneira constitucional ou inconstitucional. Eu digo isso porque, a partir do momento que esse projeto tramitou ano passado, né? E aprovada em primeiro turno, teve, paralelamente a isso, uma repercussão negativa, é claro, né? Na sociedade, porque aparentemente parecia um projeto higienista, sim, né? Mas, paralelamente a isso, eu estava falando, a Prefeitura de Belo Horizonte criou um programa que é Viver de Novo. E esse programa Viver de Novo, ele, a princípio, ele busca uma reordenação com articulação de equipes da saúde, psicológica, social, saúde física, articulação com as entidades de justiça, com as instituições de justiça, com o Poder Judiciário, com a recolocação em emprego e renda dessas pessoas, para tentar não mandar essas pessoas embora. Qual que é o objetivo desse projeto que nos foi apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte? Que, a partir da chegada ou dos que já estão em BH, a oitiva deles para que querem ficar, vocês precisam de acolhimento, esse acolhimento é em abrigo, a princípio, seria um Bolsa Moradia? O que vocês sabem fazer? Tem um programa de inclusão aqui, de emprego e renda, tem um programa aqui de atendimento à saúde. Então, a princípio, esse projeto, que aí já é do Poder Executivo, parece que vem de encontro com as regras constitucionais. Então, cabe a nós, instituições de justiça, assim como a Defensoria Pública, o Ministério Público, analisar, né, como é que vai ser feito esse projeto, né? Mas isso é do Poder Executivo. O projeto de lei da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele não foi aprovado ainda. Parece que está em primeiro turno, só a aprovação. E da forma como ele está, a depender do gestor. Então, o gestor de agora parece que vai dar total apoio aí às regras constitucionais para acolhimento, né? E o que a gente tem que acompanhar. Aí vai restar a fiscalização mesmo. É importante, né? Você traz vários elementos que uma das coisas que a gente percebe que é um problema na política pública é exatamente o fato de que acabam sendo políticas de governo, né? Então, fica muito a cargo do gestor da vez. E mesmo o gestor da vez pode começar com uma política e no meio do caminho mudar a política, né? Em Belo Horizonte mesmo nós tivemos o Márcio Lacerda que a priori não tinha problema com a população de rua, terminou a gestão colocando pedras debaixo do viaduto para que a população de rua não pudesse se abrigar na chuva, dormir ali debaixo, para que não fosse possível, né? Então, essa ação aporofóbica. Então, a gente Sim. sabe que quando você não tem uma política de Estado e você tem uma política de governo, fica sempre a critério de um governo ou do próximo governo. E isso realmente, né, é muito grave, porque a gente sabe que os avanços dos marcos legais, como você disse, veio de muita luta. Belo Horizonte teve um papel de destaque na luta pelo direito da população, né, em situação de rua, mas que isso também demanda,
não só os marcos legais, mas também a aplicação de fato em políticas de Estado. Como que você identifica na atuação da defensoria as múltiplas discriminações que se cruzam, né, nas pessoas que vivem na rua e criam barreiras específicas de acesso aos direitos? São inúmeras, né? E essas barreiras são identificadas a partir do momento em que essa pessoa ela vai para a rua. Por exemplo, vou dar um exemplo de atendimentos da Defensoria Pública, né, sem destacar nominalmente, é claro. Então, tem pessoas que nos procuram que muitas vezes não tem nenhum problema relacionado, a não ser a questão mesmo da moradia e do abrigamento, que não tem nenhum problema, a princípio, relacionado à tutela de direito. Ela nos procura já com abrigo, mas buscando aí outras questões que já poderiam estar prescritas, coisas da época em que elas saíram do ambiente familiar delas, né? Mas aí a gente verifica que tem uma questão de saúde mental envolvida. Então, aí o que que a Defensoria Pública faz? A gente tem o setor psicossocial que trabalha junto com a Defensoria de Direitos Humanos, a gente encaminha para esse setor psicossocial, isso quando a gente já não atende juntamente com o psicossocial. Identificada essa questão não jurídica, mas sim psicossocial, essa pessoa é encaminhada, e aí é feito um acompanhamento da defensoria junto ao CRAS, ou ao CERSAM, ou ao centro que está acolhendo essa pessoa, para verificar as condições que ela está, e aí é feito um acompanhamento. Muitas vezes, quando essa pessoa já está numa situação melhor de saúde, aí ela nos procura novamente, né? Porque aí já é um acompanhamento que é feito, é aberto um procedimento administrativo, e aí a gente consegue vislumbrar outras questões de direito que vão aparecendo. E aí sim a gente consegue dar esse acolhimento. De tão difícil que é a gente conseguir entender, né? Fazer essa escuta ativa. Nós temos que fazer um atendimento humanizado, no sentido de fazer uma escuta ativa dessas pessoas, para aí a gente filtrar as questões, verificar o que é mais urgente, porque as barreiras elas começam primeiramente pela própria perda da dignidade, que afeta tão gravemente a estrutura da pessoa como sujeito de direito ou como sujeito mesmo de individualizado, né? Que ela não se enxerga como um ser humano, né? Então, ela não consegue vislumbrar o grau de vitimização que ela se encontra e de vulnerabilidade. E para a gente atender, a gente tem que dar uma suspendida, né? Nesse caráter primeiro, para depois a gente começar a fazer o atendimento até jurídico. Então, isso é muito comum, porque são muitas as dificuldades, por exemplo, relacionada à questão de raça, discriminação, né? Discriminação pela homofobia também é muito grande, violência policial, recolhimento de pertença, porque vamos supor, quem que vai identificar se aquilo que eu ando dentro do minha mochila seria um lixo ou não? Seria a zeladoria da prefeitura? A partir de quais critérios? Né? Então, por isso é importante que a prefeitura tenha equipamentos que vá ao encontro da pessoa em situação de rua, mas não como instrumento opressor, mas sim como de acolhimento, porque dificulta, às vezes, muitas vezes, o trabalho do próprio técnico, do gestor. Né? Então, a gente tem que acompanhar todas essas nuances. Você tocou num ponto aí, né, Raquel, que ele é importante, que é os processos quando a pessoa está no processo de reinserção, de tentar é, não estar mais em situação de rua, que muitas vezes precisa de abrigamento, CRAS, uma série de coisas. E um dos principais relatos que muitas dessas pessoas fazem é a dificuldade de conseguir emprego, né? O entrevistado anterior falava exatamente sobre isso. Como as Sim. pessoas em situação de rua têm dificuldade, porque ele vai lá, apresenta o endereço do abrigo e aí ele não consegue. E a gente sabe que é um ponto crucial, né, para esse atendimento. E a gente sabe também que é um ponto discriminatório, quando há um processo de que você não quer
contratar uma pessoa porque ele mora num abrigo. Porque muitas vezes a pessoa foi parar naquela condição por várias razões, como você disse, por uma situação de Foi. violência, por uma situação de que de fato não foi possível pagar o aluguel, né? Tem várias situações que fazem as pessoas chegar na rua, não é Sim, sim. simples. Então, muitas vezes a gente percebe que falta, às vezes, principalmente, estímulo e conscientização para que essas pessoas consigam ser reinseridas na própria sociedade. E como que a defensoria atua ajudando nesses processos? Desses processos especificamente, junto às vezes com o órgão público, é mais fácil da gente identificar e cobrar, né? Porque eles já sabem que justamente o equipamento é deles, então eles têm alguns programas de reinserção e eles fazem essa vinculação com os organismos e as entidades privadas, e essas pessoas que já estão aderidas naquele projeto já sabem que essa condição de vincular endereço relacionado a abrigo é mais comum. Então, já tem essa cartela de cliente empregador, né, nesse sentido. Agora, é necessário fazer um trabalho junto à sociedade civil, e a Defensoria Pública faz por meio de cartilhas, por meio de programas de educação em direitos, com as populações em situação de rua, com os organismos que trabalham com essas pessoas em situação de rua também, no sentido de tentar fazer com que haja uma conscientização de que essas pessoas elas estão na rua não porque são bandidos, porque infelizmente nós temos a sociedade ainda tem esse preconceito, né? Que a pessoa está lá porque ela quer ficar na rua, ela gosta de ficar na rua, ela é preguiçosa, ela não sabe trabalhar. Infelizmente, é isso que a gente escuta da classe média de uma maneira geral, né? Então, a primeira coisa aí, e a gente não tem como obrigar o, o empregador a aceitar um empregado. E dentro da justiça do trabalho, eu acho que é muito difícil fazer a pessoa em situação de rua comprovar para um procurador do trabalho que ela não foi aceita num determinado estabelecimento de trabalho porque ela não conseguiu comprovar é, a residência dela, porque ele vai alegar outra justificativa que não essa para não contratar, né? Então, pode ser uma justificativa técnica ou educacional que não coube dentro do quadro da empresa ou do local de contratação. Então, isso é muito difícil. Então, como que a pessoa vai sair dessa situação de vulnerabilidade, sendo que ela está num círculo? Né? Esse é o problema. Desculpa, eu tô. Raquel, vontade. Ai, Raquel, então, a partir disso que você disse, né, da questão dos preconceitos, da dificuldade de entendimento, dos vários elementos que atravessam o motivo pelo qual uma pessoa fica, né, se torna uma pessoa em situação de rua, quais são as principais barreiras de acesso à justiça que você entende que essa população enfrenta e quais são as ações intersetoriais que você considera mais urgente para garantir a dignidade e a cidadania, indo além da assistência emergencial? primeiramente, a educação, né? Educação em direitos, tanto da população em situação de rua, como a população em geral, para quebrar esse paradigma do preconceito, né? Porque, infelizmente, o preconceito ele é a primeira barreira. O preconceito das pessoas acharem que a pessoa está em situação de rua porque ela quis sair da casa dela. Muitas vezes aconteceu situações econômicas, sociais, financeiras, de saúde, né? Que a colocaram nessa situação e ela não consegue mais se desvencilhar daquele círculo e ela não consegue se restabelecer e ter autonomia. Essa é uma primeira barreira. As outras barreiras são de acordo com cada grupo em que está inserida essa pessoa em situação de rua. Vamos supor, mulher em situação de rua, ela perpassa a questão da violência doméstica, sim, né? Muitas vezes a menina, a adolescente ou até a mulher, ela sai de casa com os filhos por causa da questão da violência. Muito difícil ser só a questão de saúde mental, mas tem também. E depois que ela sai, ela tem o adoecimento mental, conforme eu já falei anteriormente. Outra questão, criança e adolescente, muitas vezes sai de casa em busca de uma condição de vida melhor, ou muitas vezes ela é alvo de agenciadores, né?
de outras pessoas, aí já entra outras questões relacionadas até mesmo ao tráfico de pessoas, ou a utilização dessa pessoa para o trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Então, já entra outras questões aí. Então, temos também adolescente e, que comete algum ato infracional. Quando ele é liberado, ele não volta, não é aceito mais dentro da casa dele. Então, ele vai para a rua. Então, ele continua naquele vínculo de infopéia. E aí ele é aliciado muitas vezes pelo mundo das drogas, né? E no sentido assim de ser trabalhador do tráfico. Então, é um aliciamento que ele sofre, e ele nem tem noção disso que está acontecendo com ele. Isso também acontece. Outra questão também, adolescente, criança e adulto LGBTQIA+, N+. O que acontece? Pode ser por preconceito de família, briga dentro da família, ou até mesmo porque a pessoa nunca brigou, mas ela quer viver a vida que ela planejou para ela. Ela sai pensando com uma perspectiva, mas ela não dá conta de se manter, e aí chega uma questão também social, mas também econômica, que perpassa essa outra questão de gênero, né? Tem a questão puramente financeira, de famílias inteiras, muito observado durante a pandemia, né? Na pandemia, famílias inteiras foram para as ruas de Belo Horizonte porque não dava conta de pagar o aluguel, porque muita gente ficou sem emprego, porque muitas coisas fecharam as portas, né? Muitos empreendimentos. Então, muitas portas de empregos foram fechadas. E as crianças, muitas vezes, e adolescentes que frequentavam escola e tinha merenda na escola. No caso de Belo Horizonte, até esse restabelecimento da merenda foi rápido, mas em outros municípios grandes não foi. E essas pessoas foram para as ruas para pedir mesmo, pedir comida, pedir mendicância, né? Então teve também, esse foi um fator de aumento também. Outra questão é a questão de saúde mental. Outra questão também que a gente verifica em Belo Horizonte é o caso das pessoas indígenas venezuelanas, migrantes, o Aral, né? Que são pessoas que vêm para o Brasil, vêm para Belo Horizonte, são migrantes e são refugiadas, mas são indígenas. Então, são três vulnerabilidades aí, mais a rua. E elas não se entendem, muitas vezes, em situação de rua, porque para elas são um grupo de pessoas que estão migrando em busca de situação de condições melhores. E aí a política pública tenta colocar ela dentro daquela caixinha, pessoa em situação de rua. Mas se não colocar ali também, em qual local vai colocar, né? Então, tem toda essa perspectiva também. Para além disso, tem também a questão dos migrantes, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, o próprio Brasil, a gente está vivenciando um fenômeno que é a migração, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. E uma das grandes barreiras para essas pessoas é a língua. Como é que vai ser feito um atendimento, né? Isso é uma barreira. E aí, de acordo com cada vulnerabilidade que perpassa esse grupo heterogêneo, as barreiras vão acontecendo. Nós estamos chegando ao fim, Raquel. Aí a gente queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar com relação a esse tema, né? O acesso à justiça, ou mesmo a forma de atuação que a justiça pode fazer para garantir a dignidade dessas pessoas. Eu acho que pensar em atendimento da pessoa em situação de rua não é pensar o direito de uma forma hermética, como foi feito ou como é feito para outros tipos de acesso a direitos de outros grupos. Justamente porque ele tem uma interdisciplinariedade, né, muito grande. Então, aí é uma atuação em rede, é uma atuação articulada com educação, saúde, social, psicológico, dentro das próprias instituições, entre os poderes, entre as federações, né, Estado, União e municípios. Então, tem que ser uma política articulada, porque muitas vezes, né, para ser uma política de Estado, igual você colocou muito bem, às vezes essa desarticulação entre os governantes da vez já faz com que haja um retrocesso. Agora, imagina uma articulação de grande monta, igual é o caso dessa política pública. Até por isso mesmo, tornou-se uma ação de emergência estruturante. É uma política estrutural, né? Por isso a DPF foi julgada nesse sentido.
Então, tem que ser uma atuação assim, e principalmente tem que ser uma atuação humanizada, porque são pessoas, são seres humanos, né? Não é, não é coisa, não é objeto, eles não estão lá porque eles resolveram estar lá daquela forma, e se resolveram, têm o direito de mudar de ideia, né? Então, parar com esses estigmas, preconceito, a questão do racismo, que a gente verifica aí que os números aumentaram em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, e a maioria é constituída por população negra, né, que se considera preta e parda, e aí tem a outra questão de acesso, né, a barreiras de acesso à justiça e de acesso a direitos de uma maneira geral, que é a questão da violência contra as pessoas negras, né, diante do racismo estrutural, né, e institucionalizado, que negou para essa parcela da população direitos desde a colonização. Então, eles ficaram alijados. Então, a maioria dessas pessoas sofrem por isso. E aí, o preconceito ainda é maior se a pessoa é negra, né? Então, tem todo esse viés. Isso tem que ser observado, uma política mais humana. Muito obrigada pela participação, Raquel. Esperamos poder contar com você em outras, Eu né? aqui agradeço.